Opa, e aí galerinha, beleza? Espero que esteja tudo bem aí com você. O negócio é o seguinte, aula passada nós começamos a falar de estrutura de ácidos nucleicos, estrutura química, né? Você viu lá que os ácidos nucleicos, DNA, RNA, são constituídos de nucleotídeos, né? E que esses nucleotídeos têm lá base nitrogenada, pentose e grupo fosfato, né? Então é importante você lembrar dessa base de qual que é a estrutura aí dos ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. Então, falei de alguns aspectos importantes, né, sobre a complementariedade das bases nitrogenadas, sobre as ligações, né, específicas que acontecem nessas bases. E agora nós vamos avançar entendendo os processos, né, fundamentais de qualquer célula, os processos que acontecem em qualquer tipo de ser vivo, animais, plantas, fungos, bactérias. Todos eles realizam certos processos nas suas células, né, como a replicação do DNA, transcrição, tradução. São processos fundamentais e nessa aula nós vamos começar a falar disso, beleza? Então, já pega seu caderninho aí, abre em cima da mesa, concentra, porque vai começar a aula agora, beleza? Bora lá, para a aula. Gente, dando continuidade aí na aula de ácidos nucleicos, né? A gente já tinha falado de ácidos nucleicos na outra aula. Dando continuidade aí, pegando o fio da meada, né? A partir daquela aula lá. Bom, aqui eu estou mostrando para você, gente, o que nós chamamos de dogma central da biologia molecular, tá? O que seria esse dogma central da biologia molecular? Como a gente está falando aqui, né? Porque você fala, pô, dogma, né? Como assim? Isso aqui é o seguinte, gente. Todos os seres vivos, né? Eles baseiam seu metabolismo, né? Seu metabolismo é fundamentado. Todos os seres vivos, todos os organismos aí que tem célula, o metabolismo dele vamos dizer assim, fundamentado nessas reações, nesses processos aqui que estão simbolizados, beleza? Então, vou até pegar outra cor aqui, ó. Então, olha só, se eu pegar qualquer célula, gente, qualquer célula que nós conhecemos, né, ela tem lá uma molécula de DNA, beleza? E a partir dessa molécula de DNA, gente, nós podemos produzir proteínas, né? O que vai caracterizar o organismo, né? As características dos seres vivos, né, têm relação com as proteínas que esse organismo produz, beleza? O proteoma, que é o conjunto de proteínas que o organismo produz, ele define muito mais, né, quais são as características dele do que o próprio genoma, né? Depois nós vamos até discutir isso. Mas o que acontece é que as proteínas que o organismo produz depende do que tem lá no DNA do indivíduo. Então, olha só, o DNA, né? O DNA, a molécula de DNA que está lá no núcleo das nossas células, né? Se for uma célula procarionte, não, aí está no citoplasma mesmo. Mas uma célula eucarionte está lá no núcleo, ela pode sofrer um processo de transcrição, então é o nome do processo, transcrição. Nesse processo vai ser feita uma fita de RNA, beleza? Essa fita de RNA, ela pode sofrer um outro processo chamado de tradução e gerar aí as proteínas, beleza? Ou peptídeos, tranquilo? Depois nós vamos estudar isso um pouco melhor. Mas a ideia aqui é o seguinte, a partir de DNA o organismo pode fazer RNA, a partir de RNA o organismo pode fazer proteína, que é o que vai caracterizar a célula, né? Beleza? E também, gente, a partir de DNA é possível fazer DNA, processo de replicação. Replicação ou autoduplicação do DNA é exatamente isso, tá? É fazer DNA com DNA. Existem enzimas envolvidas nesse processo, esse processo acontece em determinado momento específico, depois você vai aprendendo isso aos poucos. Mas DNA gera DNA, tá? Essa é uma informação importante. E também existe, em alguns casos, replicação de RNA. RNA gerando RNA também existe, né? Assim como existe a possibilidade de RNA gerar DNA também. Existem algumas enzimas especiais, como a enzima lá do HIV, né? A transcriptase reversa faz isso, tá? Mas qualquer célula, gente, sem exceção, vai realizar esses processos cujas setas estão indicadas aí em vermelho, né? Que é a replicação do DNA, a transcrição, que é produzir RNA a partir de DNA, e a tradução, que é a produção de proteínas a partir dos RNAs que foram produzidos, tá? Isso a gente conhece como dogma central da biologia molecular. Bom, a replicação, gente, é um processo extremamente interessante, tá?
E a primeira coisa que eu gosto de lembrar para vocês é que a replicação do DNA é um processo, gente, que a gente chama de semiconservativo. Então a replicação do DNA, ela é semiconservativa. A replicação do DNA é semiconservativa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, gente, que no processo de replicação do DNA, tá? Eu vou representar ele aqui de uma forma simples para você entender. Uma molécula, que tem duas fitas, você já sabe disso, né? Vai gerar duas moléculas de DNA. Essas duas moléculas, elas vão ser produzidas basicamente assim. Uma fita velha daquela molécula que já existia se mantém, beleza? E durante o processo vai ser produzida uma fita nova. Então aqui, ó, em verdinho eu estou simbolizando as fitas novas, ó. Fita nova, fita nova. Ou seja, existe em cada molécula de DNA uma fita nova, tá? E existe também em cada uma dessas moléculas, né, aqui de vermelhinho, representando a fita velha, beleza? A fita que já existia, tá? Beleza? Vamos entender isso aqui olhando um pouco mais de perto esse processo, ó. Isso aqui seria a molécula de DNA, tá vendo? Ó, extremidade 5' da fitinha azul, extremidade 3' da fitinha vermelha. Então aqui é a molécula dupla fita. Essa molécula vai se abrir, tá vendo? Ó? Ou seja, as fitas vão se separar. Você vai ver que tem enzimas envolvidas para realizar todo esse processo. Então essa molécula vai se separar e, paralelamente a elas, serão feitas novas moléculas aí, ó, tá? Serão produzidas novas fitas, na verdade, paralelamente, né, de forma complementar àquelas fitas que estão separadas ali, ok? Aqui, ó, tá vendo? Vai ser produzida uma fita, que a gente está chamando aqui de fita líder, tá? E aqui vai ser produzida uma outra fita aos pedaços, né? Que é a chamada fita atrasada, fita retardada, tá? Que é uma fita que é produzida de forma descontínua, gerando fragmentos, conhecidos aí como fragmentos de Okazaki. Beleza, gente? Então, essa imagem está mostrando isso. Está mostrando as duas fitas se separando e aqui as novas fitas sendo produzidas. Ó. Vou até marcar aqui as novas fitas para você ver. Ó. Essa aqui é uma nova fita que está sendo produzida. Essa aqui é uma nova fita que está sendo produzida, né? Beleza? E então, no final do processo, eu vou ter uma molécula. Isso aqui tudo vai gerar uma molécula. Ó, vou fazer outra cor para representar isso. Então, isso aqui vai gerar uma molécula nova de DNA. E isso aqui vai gerar outra molécula nova de DNA. Então, a gente vai ter duas novas moléculas, né? Mas cada uma dessas novas moléculas tem uma fita velha e uma fita nova. Fita velha e uma fita nova. Por isso que a replicação é chamada de semiconservativa. Beleza isso? Ó, essa imagem aqui está mostrando isso legal. Ó. O processo acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa... Não lembro como é que faz isso. Apagar esse rabisco que eu fiz. Tem jeito? Precisa não, né? Precisa não, né? Precisa. Não, precisa não. Melhor não. Vamos lá. Dá pra você ver aí, ó. Essa molécula aqui, ela tá se abrindo, tá vendo, ó? Tá sendo feita aqui a fitinha contínua. Essa aqui tá sendo feita de trás pra frente, né? Como assim, né? Eu quero que você repare isso. A abertura da molécula tá sendo nesse sentido, ó. Tá vendo? Ela se abriu aqui um pouquinho, aqui ela já abriu mais, aqui ela já abriu mais. Então você tem que enxergar isso. Essa molécula, ela está se abrindo, a gente chama isso de forquilha de replicação, né? O garfo de replicação, como tá aqui, ó, tá vendo? Ela está crescendo, ela está se abrindo nesse sentido. Nesse sentido. Então, essa fita que está crescendo aqui, ó, ela vai crescendo continuamente. Olha lá, ó, vou até rabiscar aqui de azul para você ver isso. Ó, essa aqui está crescendo continuamente, ela está crescendo nesse sentido aqui, ó. Está crescendo nesse sentido aqui e não vai parar, vai continuar crescendo nesse sentido. Tá vendo? Ó, aqui ela continua crescendo, tá vendo? Ó? Ela vai crescendo no mesmo sentido da abertura da forquilha de replicação, certo? Já a outra fita, eu vou marcar de outra cor para visualizar isso. Já a outra fita, ela está crescendo no sentido contrário. Aqui tinha sido feito, aqui tinha sido feito um pedacinho, ó. Foi feito um pedacinho. Aqui foi feito esse pedacinho, tá vendo, ó? Agora vai ter que... na verdade foi feito esse não.
Ó, deixa eu apagar, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Na verdade já tinha sido feito esse pedacinho, então repara isso. Esse pedaço que está aqui, esse amarelo não está dando para enxergar bem não. Ó, esse pedaço que foi feito aqui é esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Mas aí abriu mais um pedacinho, aí faz mais um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Abre mais um pedacinho, faz mais um pedacinho aqui. Então fica um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, ficou um outro pedacinho aqui, ó, eles já até se emendaram, depois eu vou te explicar como isso acontece. Depois eles acabam se emendando, tá? Mas então o que você tem que perceber com isso, gente? Isso aqui é uma coisa importante, tá? Essa fita de cá, ó, ela foi feita de forma descontínua, ela teve um crescimento descontínuo. Enquanto que essa fita de cá, ela teve um crescimento contínuo. Crescimento contínuo. Beleza? Então, crescimento descontínuo é o que a gente chama de fita líder. É aquela fita que cresce continuamente. E o crescimento descontínuo vai ser naquela que a gente chama de fita retardada ou fita atrasada, beleza? Nessa imagem de cá dá para identificar também, ó. Essa aqui vai ser a fita o quê? Líder, ó. Tá crescendo continuamente. Essa aqui vai ser a fita retardada, que vai ser feita em pedaços. Esses pedaços, né? Esses pedaços é que são chamados aí de fragmentos de Okazaki, beleza? São esses pedacinhos aí. Tranquilo, gente? Um detalhe muito importante que eu não sei se você reparou. Sempre o crescimento, sempre a replicação, o crescimento das novas fitas acontece da extremidade 5 linha para a extremidade 3 linha, tá? O pessoal vai gostar de cobrar isso aqui de você, então você não pode esquecer isso aqui não, tá? Uma vez já caiu até uma questão na UFG, né, falando qual é o sentido da vida, né, um cartoon, uma charge, aí o cara falava que era 5 linha, 3 linha, né, o sentido da vida, né? Olha lá que legal. É o sentido da vida. Poético, né? Isso. Sentido da vida. É o sentido da replicação, tá, gente? O sentido da construção de qualquer filamento, ó. A fita líder tá crescendo assim, ó. Daqui pra cá. A favor da forquilha de replicação. A forquilha de replicação tá se abrindo aqui nesse sentido. Então a fita líder, ela cresce continuamente por isso. Porque o crescimento da ponta 5 linha para a ponta 3 linha, ele está no mesmo sentido da abertura da forquilha de replicação. Tá vendo? Ó? A forquilha de replicação está crescendo no mesmo sentido do crescimento da fita líder. Já a fita retardada, olha lá, ó, vai ficar ao contrário, né? Vai ficar ao contrário, ela está crescendo no sentido oposto à abertura da forquilha. Por isso que tem que crescer aos pedaços. Abre um pouquinho, igual aqui, fez um pedacinho. Abre mais um pouquinho, aquele pedacinho que já estava feito, ó, tá aqui. Aí tem que fazer mais um pedacinho, porque abriu mais um pouquinho. Aí depois abre mais um pouquinho, faz mais um pedacinho. E assim até terminar de fazer toda essa fita. Beleza, gente? Bom, outra coisa que vai ser importante você saber para resolver algumas questões é conhecer as enzimas. Beleza? As enzimas, já vou colocar o nome delas aqui para você identificar lá, ó. As principais, gente, as mais importantes que a gente tem que saber, tá? É a ação da helicase, tá? Nós vamos identificar ela ali. É a ação das DNA polimerases, tá? É uma classe de enzimas, DNA polimerase. Tem a primase, certo? Tem a ligase, a DNA ligase. E às vezes, gente, vai ser importante conhecer essa aqui também, vou falar também, já que está aí na imagem, ó. A topoisomerase, beleza? Então, essas são as enzimas aí importantes para a gente conhecer, tá? Importante de ter noção. Sobretudo, gente, você não pode esquecer da ação da helicase, da ação da DNA polimerase, da ação da primase, tá? Essas são talvez mais importantes. Principalmente, essa você não pode esquecer de jeito nenhum, né? É a DNA polimerase, que é ela que promove o crescimento, a polimerização das fitas de DNA.
tá? Então essa aqui aparece com muita frequência o nome dela em questões, tá? Vamos entender. Bom, aqui é aquele processo que a gente viu no slide anterior. A replicação está acontecendo, certo, gente? E está acontecendo, ó, nesse sentido aqui, ó. Esse é o sentido geral da replicação, o sentido da abertura da forquilha de replicação. Você já está vendo aqui a topisomerase, ó. Tá vendo que ela parece sei lá, um anel, né? A imagem aqui é a representação, né, gente? Parece um anel que está mantendo aqui ainda, né? Essas duas fitas aqui, está ajudando a manter elas unidas, né? Na verdade, ela ajuda a manter essa helicoidização aqui, essa dupla hélice, né? Ou seja, mantém a dupla hélice no local onde ainda não está acontecendo a replicação. Daqui para trás, ó, vai agir a helicase, tá? A helicase, galerinha, vou pegar outra cor aqui. A helicase, a função dela é muito importante, que é o quê? Separar as fitas. Ou seja, é separar a dupla fita. Ela separa a dupla fita. Por quê, gente? As fitas de DNA, elas servem de molde para fazer as novas fitas. Então, ele caso separa essas fitas, né? Ou seja, essa fita de cá vai ser molde para fazer uma fita nova. Essa fita de cá também vai ser molde. Ou seja, são as fitas velhas, né? Fita velha, essa aqui também é uma fita velha, ela já existia. E aqui, eu vou pegar outra cor. E aqui, a fita nova, ó, tá vendo? Essa fita aqui que está em construção é uma fita nova. Essa fita aqui que está em construção também é uma fita nova. Opa, saiu aqui. Também é uma fita nova. Beleza? Que vai sendo construída ao longo do processo aí. Tá? Então, helicase separa as duas fitas, isso é muito importante. Beleza? A DNA polimerase que eu coloquei ali para você, gente, o nome dela já está falando. Ela vai ser responsável pela polimerização da fita de DNA, da nova fita de DNA, certo? Só que tem um problema. Essa DNA polimerase, ela só vai construir o filamento de DNA a partir de um pedacinho existente, que é o chamado primer. Daí a importância da primase, né? A primase, ela vai produzir, ela produz os primers, beleza? Primers. Professor, o que são primers? Isso aqui, gente, são os iniciadores, tá? Iniciadores. O processo é mais ou menos assim, deixa eu voltar. O processo é mais ou menos assim, ó. Você vai ver aqui, ó. Aqui tá mostrando a primase, ela vai fazer o primer, tá? É um RNA iniciador. É um pedacinho pequeno de RNA, tipo assim, ó. Primer é produzido. Vou tentar representar aqui para você de uma forma mais simples. Imagina que isso aqui é uma fita de DNA molde, né? Aqui o DNA molde, certo? Aí vai ser produzida uma fita nova ali. Como é que essa fita nova vai ser produzida? Primeiro faz uma sequenciazinha inicial, um pedacinho de nucleotídeo aqui, ó, que vai parear com a fita molde. E a partir desse primer é que a DNA polimerase vem e começa a construir o restante da fita, certo? Constrói o restante da fita. Então aqui, ó, a DNA polimerase ela só vai funcionar se tiver um primer. E quem que faz o primer? A primase. Então essa é a importância da primase, produzir os primers para que a DNA polimerase atue produzindo o restante da fita, tá? Beleza? A DNA ligase, vou puxar o azulzinho aqui. A DNA ligase, o nome dela já está falando, ela liga. Liga o quê? Né? Ela liga os fragmentos de Okazaki. Então ela liga os fragmentos de Okazaki lá na fita retardada. Beleza ou não? Lá na fita retardada. Vai ligar esses filamentos de Okazaki na fita retardada. Então, a fita retardada é aquela que é feita em pedacinhos, igual tá aqui, ó, tá vendo? Um pedacinho, um pedacinho. E aí a DNA ligase liga esses fragmentos. Tranquilo? Enquanto que a topoisomerase é aquilo que eu falei pra você. Ele mantém, né? Opa, ela mantém a dupla hélice.
A dupla hélice, onde não está replicando, tá, gente? A dupla hélice, onde não está replicando. É esse anelzinho aqui. Tranquilo? Então aí você já teve uma boa noção de como essas enzimas atuam, tá? Isso pode ser importante para alguns vestibulares que você vai fazer. Para finalizar a replicação, gente, nós temos aqui o experimento de Meselson e Stahl, tá? Meselson e Stahl. Esses caras, gente, já vou adiantar aqui para você, escrevendo o que eles fizeram. Esse experimento, ele vai opa, escrever, ficou ruim isso aqui. Demonstra, como é que eu retorno? Deixa eu ver se eu tenho como retornar. Não tem como, né? Deve ter como, eu que não sei. Bom, ele demonstra, deixa eu ver, borracha, ó, vou apagar. Aê, olha que legal, né? Vamos aprendendo. Ele demonstra, gente, vamos lá, sem errar agora. Demonstra que a replicação é de fato semiconservativa. Demonstra que a replicação é semiconservativa. Então esse experimento é famoso por isso, por demonstrar que a replicação do DNA é realmente semiconservativa, tá? Beleza? Como que esse experimento funciona, galerinha? É assim, ó. Aqui, ó, esse cara pegou organismos, tá? Bactérias com DNA 15, DNA com nitrogênio 15. Você sabe que o nitrogênio ele tem o isótopo 14 e o isótopo 15, né? O isótopo 14 é o mais comum. Então o cara criou ali bactérias que têm DNA apenas com nitrogênio 15 no meio de cultura artificial, né? Depois colocou essas bactérias que tinham DNA só com nitrogênio 15. Então aqui está representando que tem DNA 15 com nitrogênio 15 numa fita, DNA com nitrogênio 15 na outra fita, né? Uma fita dupla, ambas fitas com DNA 15, que é o DNA com nitrogênio 15. Presta atenção para você entender isso. Daí, ó, tá aqui o nitrogênio 15 está representado por essa cor. Quando ele transfere para o meio de cultura que tem o nitrogênio 14, então imagina, ele pegou aquelas bactérias que tinham o DNA 15,15, colocou no meio de cultura que tem os nucleotídeos, né, com nitrogênio 14. Daí, isso significa que a cada replicação vai ser incorporado nitrogênio 14. Então, por exemplo, aqui essas fitas que eram 15 serviram de molde para fazer novas fitas que são 14. Essas fitas que estão em vermelho, ó, são fitas que têm o DNA 14. Enquanto que as fitas que estão ali em preto são as fitas que têm o DNA 15, aquelas que já estavam nas bactérias lá originais. Ó. Aqui seria o quê? 15, 15, as duas fitas. Beleza? Da primeira geração para a segunda, no novo meio de cultura, vai acontecer o seguinte. Essa fita com DNA 15 aqui, ela está aqui, ó. É essa fita exatamente ela. Ela vai servir de molde para fazer fitas novas que serão 14, porque está no meio de cultura que tem só o nitrogênio 14, então as fitas novas sempre são 14. A outra fita 14 aqui, ó, ela está aqui, fita 14. Serviu de molde para fazer uma nova fita, e toda nova fita é 14. Mesma coisa aconteceu aqui com essa molécula. A fita 14 aqui serviu de molde aqui para fazer uma nova fita que também é 14. E essa fita 15 aqui, ó, vou fazer de preto também para ficar com a mesma cor. Essa fita 15 aqui serviu de molde para fazer uma nova fita 14, né? Sempre é 14. Então repara que aqui nessa geração, gente, olha só o que está acontecendo ao longo das gerações, né? Repara isso. Nessa geração, antes de mudar o meio de cultura, as bactérias eram 15-15, DNA 15-15. Primeira geração aqui, 14-15, tá vendo, ó? 14-15, ou seja, todas as bactérias teriam DNA 14-15. 100% teria DNA 14-15. Esse amarelo mal tá dando pra ver, deixa eu mudar de cor. Certo? Na segunda geração, ó, eu já tenho bactérias com DNA 14-15, duas aqui no total de 4, tá vendo? E bactérias com DNA 14-14. Então agora, aquelas que são 14-15 representam 50% e aquelas que têm DNA 14-14 também representam 50%. Tá certo? Aí, gente, olha lá, na próxima geração, o que vai acontecer? Essa fita aqui,
que é 15, vai se manter, ó. Vai servir de molde. Igual essa fita 15 que está aqui. São as únicas fitas 15 que ainda existem, né? Porque as demais são todas o quê? 14. Ela serviu de molde, a nova fita é 14. Aqui, ó, uma fita 14 serviu de molde, construiu uma fita nova que era 14 também. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Só aqui que tem também 14, 15. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 14, 14, né? Ou seja, todas essas aqui, ó, são DNA 14/14. E duas são 14/15. Se eu for transformar isso em porcentagem, duas num total de 8, né? Duas num total de 8 representa o que, gente? 1/4. 1/4 é o mesmo que 25% de DNA 14/15, tá? 25% de DNA 14/15, enquanto que o 14/14, eu coloquei aqui no lugar errado, ó. Enquanto que o 14/14 representa 25% também, né? Na geração anterior, desculpa, 25% não. 14/14 representa 75%. Porque olha só, 14/15 são duas no total de 8. Duas no total de 8 é o mesmo que 1/4, que é o mesmo que 25%. As que são 14/14 são 6 num total de 8, tá? 6 num total de 8, que é o mesmo que 3/4, que é o mesmo que 75%, tá? Então, olha só, na geração anterior, enquanto era 50% 14/14, 50% 14/15, agora sim, né? 50% 14/14, 50% 14/15, porque duas aqui, ó, num total de 4 são 14/15, duas no total de 4 são 15/15, mesma proporção. Essa proporção de DNA 14/15, ela vai só diminuindo. Ou seja, fita com DNA 15 vai só diminuindo. Diminuindo numa proporção, né, definida. Vai caindo pela metade a cada geração, certo? É um decaimento aí que está acontecendo de fitas com o nitrogênio 15, né? Essa percepção de que a fita com nitrogênio 15 vai diminuindo a porcentagem dela pela metade a cada geração, acaba o que, gente? Demonstrando que esse processo ele é realmente um processo semi-conservativo, beleza? Esse é o objetivo do experimento de Meselson e Stahl. E, gente, isso aqui, ó, cai muito, beleza ou não? Cai muito. Vira e mexe, aparece isso aqui em provas, tá? E geralmente quando aparece a galera faz uma confusão, fica com dúvida, erra bastante. Não seja um desses, ok? Galerinha, replicação do DNA é isso aí, tá? Vou colocar essa aula para você e depois vou fazer a aula de síntese proteica também, tranquilo? Abraço, gente, até mais. Bom, galerinha, a aula de hoje foi essa. Você viu aí que nós vimos como que acontece a replicação do DNA. Você tem que dar uma atenção especial sobre o que significa dizer que a replicação do DNA é semi-conservativa, né? Por que esse processo ele é desigual, né? Acontece de uma forma contínua numa fita e descontínua na outra fita. O processo de crescimento do DNA no sentido 5' por 3'. Isso são coisas que vão ser abordadas nas questões, beleza? Então são coisas que eu estou já te chamando a atenção aqui para você ficar atento a isso, você precisa entender a isso. A aula de hoje foi essa, sobre replicação do DNA. Semana que vem, a próxima aula, a gente já continua com os próximos assuntos ainda relacionados a DNA e RNA. Beleza? Então a aula de hoje foi isso, vamos terminar por aqui para não ficar tão grande. Valeu, obrigado por estar aí até agora, até a próxima. Tchau, tchau, gente.